Você já pensou ou está considerando ter uma capa de sofá? Esse vídeo vai te ajudar com todas as suas dúvidas, receios, curiosidades e vontades que possa ter acerca deste meio do design de interiores. Há mais nuances do que você imagina. É todo um mundo para se explorar. A Issima traz uma entrevista exclusiva, onde não somente entenderemos melhor sobre esse ramo da decoração, como também conheceremos a produção e trabalho de uma das nossas parceiras. Meu nome é Carmen Gelslaster do Vale. Eu já trabalho nesse ramo de capa de sofá há 22 anos, então já temos um pouquinho de experiência. Nós trabalhamos com os futons há mais ou menos 15 anos e há mais ou menos 6 anos estamos trabalhando com as cortinas também. Então, temos esse ramo como ramo principal e passamos a produzir itens paralelos para completar, como jogos americanos de um padrão diferenciado, almofadas de decoração também com acabamentos diferenciados. Este vídeo é a parte 1 dessa entrevista e a parte 2 já está online. Você pode acessá-la pelo card de informações, pelos links na descrição ou pela tela final deste vídeo. Como nossa parceira, através da Issima você pode ter acesso às produções da Carmen, além de outros produtos e projetos completos e luxuosos de design e decoração. Sinta-se à vontade para conferir nossas redes sociais na descrição. Por agora, relaxe, levante seus pés, deite as costas e que afundemos nesse mundo da decoração têxtil. Pessoal, nós estamos aqui com a Carmen. Isso mesmo. É, a própria. Vamos então começar. Se apresenta pra gente, fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua produção. Meu nome é Carmen, eu sou natural daqui de Santa Catarina mesmo, venho do interior do estado, vim adolescente para Florianópolis, hoje vivo em São José. E foi em São José, morando em São José, que tudo começou, que a gente começou a trabalhar com as capas. No início, na verdade, nós começamos a trabalhar com capas de sofá prontas. Nós encontramos uma fábrica no interior de São Paulo que fornecia capas atendendo a algumas situações da época, né? Como já tem quase 25 anos que a gente trabalha com capas de sofá, já era um padrão diferenciado referente às que temos no mercado hoje em dia. E aí foi surgindo a necessidade de a gente trabalhar com as capas sob medida. E hoje já tem mais de 15 anos que nós trabalhamos com as capas sob medida e atendemos a qualquer modelo de sofá. Maravilha! Vocês trabalham só com sofá ou encapam algum outro tipo de... Nós não trabalhamos com forração, né? Nós trabalhamos apenas com as capas. Acaba envolvendo capas externas, né? É basicamente capa mesmo, né? No que envolve referente a estofados. Aí fora isso, trabalhamos também com cortinas e futons, mas iniciamos com as capas de sofá. Fala pra gente o que você considera que é a importância de se usar uma capa de sofá. Por que se deve encapar o seu sofá em vez de usar só o sofá normal, sem nada por cima? Toda casa que tem criança, toda casa que tem pet e toda casa que possa haver uma pessoa com algum tipo de debilidade, né? Às vezes há pessoas com enfermidades e que possa ter situações involuntárias, então são situações de extrema necessidade da capa de sofá. Também sofás que sejam com a forração de material sintético, como corino, curvim, náutico, esses tipos de materiais assim que são desconfortáveis no toque com a pele. Seja no verão, porque você fica grudada, né? Ou no inverno, porque é muito gelado no contato com a pele. Então, seriam essas situações que eu diria que é extremamente importante você utilizar uma capa de sofá, seja de algodão, seja de linho ou até mesmo de um material sintético imitando linho,
ou às vezes até por uma necessidade, uma capa impermeável, mas ainda assim o contato com a pele é melhor e a questão da proteção também referente às circunstâncias com relação à criança, pet e as demais situações. Sobre materiais, que materiais, então, mais que você recomenda para as capas de sofá? Esses materiais que não tem muito atrito com a pele, sim, mas tem mais algumas especificações? O ideal seria utilizar a capa de tecido de algodão, que é tradicionalmente conhecido como sarja, né? Ou de linho, que são os tecidos naturais, né? Existe o 100% linho, que no caso é essa capa aqui que a gente está utilizando nesse sofá, é um tecido 100% linho, que inclusive foi um aproveitamento, né? Um tecido que foi utilizado, mas muito pouco como cortina, fora até, não foi nem aqui, e não teve aproveitamento nesse apartamento e a gente utilizou para fazer uma capa de sofá. E é um tecido 100% linho. Então existem os tecidos mistos, com percentuais de algodão, com percentuais de linho. O importante, eu vejo assim, que a pessoa utilize um tecido segundo a necessidade. Há situações que é muito importante que ela utilize um acrílico, que seria um tecido impermeável, ou até mesmo, vamos dizer assim, em situações necessárias, o aquablock. Por quê? Porque o aquablock, para o uso do dia a dia, não é um tecido confortável como capa, né? Então, se não for o apartamento de praia, casa de praia, se for a residência de moradia mesmo, que você vai estar o dia a dia, eu diria que os tecidos com fio natural, sendo eles de algodão ou linho, seriam os mais indicados. E você comentou que essa é uma capa reaproveitada, né? Então esse sofá automaticamente ganha uma história a partir do momento que a capa ela é reaproveitada. Fala um pouquinho mais sobre essa questão do reaproveitamento do tecido, que vocês trabalham mais com isso, ou isso daqui foi uma situação... Na verdade, esse aqui até não é a primeira situação. Eu já fiz uma capa de sofá, inclusive capas de cadeira, foi da mesma cliente. Foi também uma cortina que ela tirou, que também não teve mais função daquela forma, e era de sarja, era uma cortina de sarja, não da gramatura que nós costumamos utilizar, né? Que é uma gramatura ali do entorno de 300 gramas por metro quadrado. A dela era de uma gramatura um pouco menor, mas nós aproveitamos o tecido também. Era uma cortina muito grande e nós aproveitamos fazendo capa de sofá e capas de cadeiras. Algo super aproveitável, né? As janelas daqui desse apartamento não condizem com a medida que eram as cortinas, né? E foi 100% aproveitável. Acho assim que foi uma excelente ideia. Sou super favorável à questão do aproveitamento de material. Acho que hoje, pelas questões ecológicas, você deve aproveitar da melhor forma possível. Inclusive, houve um trabalho feito nesse apartamento que nós vamos estar fazendo outros itens que, de repente, ficou um pouco pesado aos olhos da moradora e a gente vai estar criando outros itens com o tecido. Sempre devemos aproveitar ao máximo, considerando que a ecologia grita e pede socorro. Isso é maravilhoso, é incrível isso. Com certeza. É sempre importante ressaltar essas formas que a gente pode melhorar a nossa relação com o meio ambiente, né? A relação do ser humano com o meio ambiente. E isso é uma área que a gente não pensa muito sobre, né? Sobre o reaproveitamento de tecido, de roupas, essas coisas. É bastante interessante. Sim, com certeza. Eu acho até, muitas vezes, a pessoa fica trocando de sofá e não haveria necessidade. Eu não gosto mais desse marrom. Ok, você pode fazer uma capa por cima dele. Se isso aqui fosse a forração, né? Ou manchou, desbotou, faz uma capa. Você não mexe com a estrutura do sofá, você não coloca fora isso aqui vai para algum lugar. Vamos supor que isso aqui fosse a forração. Eu não quero mais o marrom não combina mais com a decoração da minha casa. Você não precisa estar tirando ele e muitas vezes
esse lixo vai rolando, onde acaba caindo nos canais, que acaba trazendo as enchentes para as nossas cidades, né? Então, se as pessoas, vamos dizer assim, parassem um pouquinho e pensassem, o que vai ser? Ah, ok, eu vou tirar essa forração, e o que vai ser dela depois? Opa, não, peraí, tá precisando trocar a espuma do sofá. A espuma cansou? Ok, eu vou trocar a espuma do sofá. Mas e o que pode ser feito com a espuma do meu sofá? Considerando toda essa questão ecológica, né? Existe, por exemplo, assim, a pessoa que, se esse sofá fosse de cor clara, todo ano, basicamente, teria que estar trocando a forração dele, certo? Então, se troca todo ano, você cria um lixo ecológico e, além do que pode trazer esses danos para a natureza, que seria na questão da produção. E se você utiliza a capa você pode estar lavando ela, então você já favorece em termos ecológicos. Se uma capa tem uma média de 8 anos de durabilidade, você imagina que você vai ficar com um sofá limpo, sem ter que estar fazendo essa questão da troca anual ou quase que anual, para que você tenha um sofá limpo. Então, esse fio que foi produzido, a água que foi gasta no tingimento dela, e isso, em termos ecológicos, a capa favorece muito, porque você fica com esse tecido por muitos anos apenas gastando a água natural da lavação, que seria diferente no impacto à natureza se você ficasse trocando essa forração todo ano, 1 ano e meio, 2, com uma situação de lixo, né? O lixo que vai sendo criado com isso, além do excesso de produção, que também desfavorece a nossa questão ecológica. E já que a gente falou também sobre a lavagem e tudo isso, como que funciona a manutenção das capas? Como que funciona? Por exemplo, pode pôr na secadora, pode secar ao sol, pode pôr na máquina. Como que funciona a lavagem das capas que vocês trabalham? Por exemplo, assim, esses tecidos que são naturais, o linho, a sarja, né, o algodão, nós molhamos antes do feitio. E nós utilizamos a máquina de lavar para molhar, porque se torna pesado para você estar fazendo de forma manual. Nós não utilizamos a secadora, nem no processo pré, né, antes do feitio, como também recomendamos a não utilização, em hipótese alguma, da secadora. Por quê? Porque a secadora resseca, o excesso de calor acaba ressecando o fio, tanto do algodão como do linho. Então, a secadora não deve ser utilizada em hipótese alguma. Conforme o tecido for mais escuro, por serem fios naturais, o tingimento funciona um pouco diferente do que em fios não naturais. Então, há uma facilidade maior de desbotamento do tecido. É recomendável que você não seque em sol forte. No verão, principalmente secar na sombra, para que não haja um desbotamento muito grande da coloração que o tecido tiver. Agora, se for tecido cru, branco, off-white, essas cores mais clarinhas, não vai estar queimando do sol. Então, não tem problema você secar no sol. Nesse aspecto, não tem problema nenhum. Por aqui é só, pessoal. Para conferir a segunda parte desse vídeo, você pode clicar em um desses vídeos que está aparecendo na tela agora. Esperamos que tenha gostado e aproveitado essa experiência, assim como nós o fizemos. Mais uma vez, se você gostaria de ter acesso à produção da Carmen e conferir outros projetos, outros produtos e muito mais, confira nossos links e redes sociais na descrição. Nos vemos em breve em mais conteúdos de design e decoração com a Issima. Muito obrigada!